cultura dos migrantes na região de destino. Os estados do Sudeste que receberam migrantes nordestinos contam hoje com uma grande influência desses migrantes. Estou na página 35, tá? Os trabalhadores vindo do Nordeste e os seus descendentes participaram e ainda participam do desenvolvimento econômico do Sudeste. Além disso, os nordestinos levaram consigo sua cultura, sua música e os seus costumes. O Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, por exemplo, funciona como um local de preservação da cultura do Nordeste, levada à cidade pelos migrantes. O centro foi fundado em 1991. O local oferece atrações musicais, festas, culinária e exposições que mostram a cultura do Nordeste. Da mesma maneira, os gaúchos do Rio Grande do Sul também levaram sua cultura para os locais em que se estabeleceram. Quem aqui já foi na Feira de São Cristóvão? Alguém já foi? Então, lá é um centro, de tradições nordestinas aqui no Rio de Janeiro. Você pode ver que tudo que tem lá é do Nordeste, as comidas, as lojas, o que as lojas vendem é do Nordeste, os que restaurantes vendem são comidas típicas do Nordeste. Então aqui no Rio nós também temos aí um centro de tradições nordestinas. Tá até falando aí, da estátua que tem aqui no Centro de Tradições Nordestinas no Rio de Janeiro. Temos aí a figura de Luiz Gonzaga. 36 e 37 não faremos nesse momento. 38, nós vamos ver aí duas histórias de migrantes e de imigrantes, e vamos responder aí as questões da página 39. Esses dois textos trazem histórias de pessoas que se deslocaram e deixaram sua terra de origem em busca de uma vida melhor em outro lugar. Vocês vão ler aí as duas histórias. E lá no número 1 da página 39 pergunta: qual é o movimento migratório relatado na história 1? O movimento trata-se de um migrante que se desloca dentro do seu próprio país. Número 1, trata-se da história de um migrante que se desloca dentro do próprio país. Por quê? Na história nós vemos que ele sai do Rio Grande do Norte e vai para São Paulo. Então ele continua dentro do mesmo país. Na história 2, qual é o processo migratório? Nós vamos ver que trata-se de uma pessoa que deixou seu país de origem e foi viver em outro país. Número 2, trata-se de uma pessoa que deixou seu país de origem e foi viver em outro país. Número 3, quando a pessoa, faz aí esse movimento da história 1, nós estudamos sobre ele, que é um dos maiores movimentos migratórios do nosso país, que é quando os nordestinos saem em direção ao Sudeste. Então nós podemos colocar o grande movimento migratório de nordestinos em direção ao Sudeste. 4. Por que a pessoa da história 1 diz que no local de destino havia muito emprego? No momento que eles vieram para o Sudeste, no momento em que se passa a história, que é aí lá entre os anos de 1950 e 1980, a região Sudeste passava por um grande desenvolvimento econômico. Então aí o número 4 nós podemos colocar pelo grande desenvolvimento econômico que a região Sudeste passava. Número 5, para a pessoa da história 2, existem aí alguns aspectos positivos no deslocamento para a nova terra. Que aspectos eram esses? Ele ter trabalho, os filhos frequentarem a escola
e toda a família aprender a falar o português. Continuando aí, 40 e 41 vocês vão fazer em casa. É um texto que fala sobre xenofobia, que é aí um tipo de preconceito, tá? Contra pessoas de grupos diferentes, ou seja, pessoas de origem, raça, cor, idade, qualquer tipo de discriminação dentro desses itens. É aí a xenofobia. Vocês vão ler o texto da 40 e responder as perguntas da 41. É uma interpretação de texto. Na página 42 tem um texto, vocês vão ler e vão responder. Na frase, se naquela época a movimentação da Europa era para as Américas, a que época o autor se refere? Aí na letra A da 42, nós vamos colocar que ele se refere aos movimentos migratórios que ocorreram entre o final do século XIX e o início do século XX. Então, o autor se refere aos movimentos migratórios que ocorreram no final do século XIX e no início do século XX. B. O autor do texto afirma que hoje há grandes movimentos migratórios no mundo. Porém, esse dado impressiona porque, mesmo, os dados dizendo que existem grandes movimentos migratórios no mundo, hoje há muitas restrições que buscam evitar a entrada de estrangeiros em diversos países desenvolvidos. Vamos observar o quadro. Juntos nós fizemos o verdadeiro ou falso da página 43. Então, primeira afirmativa é falsa, segunda verdadeira, a terceira é falsa e a quarta é verdadeira. Vai ficar aí então FV, FV. 3 e 4 é para casa, é uma pesquisa sobre o mesmo assunto que nós estamos falando. A 44 também. 45. Fizemos aqui na sala a resolução do exercício do desafio. E eu perguntei para vocês e fui mostrando, o porquê das afirmativas serem incorretas dependendo de qual for. Temos a letra A, B, C e D. Nós sabemos que a letra B não está correta, porque nós não estudamos nada sobre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte terem enviado grande número de trabalhadores para o Nordeste. Sabemos que a letra C está incorreta, porque está dizendo aí que os trabalhadores que se deslocaram do Nordeste para o Sudeste, trabalharam só na zona rural. E nós não vimos isso. Nós vimos que eles vieram por causa do desenvolvimento econômico que estava acontecendo nas indústrias, nos grandes centros urbanos. Nós sabemos também que a letra D está errada, porque ela se refere aí aos trabalhadores que estavam fugindo da seca, vindo da região norte e da região sul. Só que nós sabemos que a seca é na região nordeste. Então, nós também já podemos eliminar. Então, a resposta correta é a letra A, que diz que um dos movimentos migratórios mais significativos é o de pessoas que saíram do Nordeste em direção ao Sudeste. Gravem isso. Sempre que você tiver que responder a uma questão assim, que seja grande e que você não saiba a resposta, vai pensando naquilo que você já sabe, naquilo que você estudou. Você não estudou que São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte mandou trabalhador para o Nordeste? Você não estudou que eles trabalhavam apenas na zona rural. Então aí você já vai eliminando para ficar mais fácil de você encontrar a resposta, tá bom? Aí façam a linha de chegada, vocês já sabem como funciona. Vamos aí então à página 46. Na página 46, temos aí para completar as informações sobre o que aprendemos.
Primeira linha, migrante, onde nós falamos das pessoas que se deslocam entre territórios, seja para outros países ou dentro deles. Segunda linha, imigrante, aquela pessoa que chega a um território novo com o objetivo de viver nele. Terceira linha, emigrante, que são as pessoas que saem de um local para viverem em outros. No segundo item do complete, nós vamos aí relembrar a história de que os fazendeiros de café incentivaram a vinda de imigrantes europeus e asiáticos para o Brasil, para essas pessoas virem trabalhar na condição de trabalhadores assalariados. Por quê? Foi promulgada a Lei Eusébio de Queiroz, onde não podia mais ter o tráfico de escravos, mas a colheita, a lavoura do café continuava, então eles precisavam continuar tendo trabalhadores para esse tipo de tarefa. Aí, refugiados e refugiados, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na linha 6 e 7 aí vão ser refugiados. Vai escrever refugiados as duas vezes. Estamos nos referindo a pessoas que são forçadas a deixar sua terra de origem em direção a outro lugar e também precisam se deslocar porque os países estão em guerras, desastres naturais, entre outros. Depois, emprego, rapidez, comunicações, Nordeste e Amazônia. Então, as palavras que você vai completar aí na página 46 são migrante, imigrante, emigrante, café, aí na mesma linha, europeus e asiáticos, refugiados, emprego, rapidez, comunicações, Nordeste e Amazônia. Tudo bem? Concluo então. Qualquer dúvida é só você pausar o vídeo, voltar um pouquinho e responder juntinho com a tia, tá bom? Próxima semana revisão. Finalizamos aí então o nosso livro de história. Até a próxima aula. Exercício pronto, tire foto e me envie aqui pela plataforma. Tchau, tchau.